Olá amigos, vamos continuar aqui com o nosso módulo de atualização em ecocardiografia e hoje vamos ver novas aplicações que estão aparecendo de estresse cardíaco na avaliação, por exemplo, das cardiopatias isquêmicas, com a determinação do trabalho miocárdico. Esse é um item bastante interessante, bastante importante, desde que foram incorporados softwares mais modernos que permitem esse tipo de avaliação. Nós podemos determinar o trabalho miocárdico, por exemplo, por uma curva de pressão-volume. Uma curva de pressão-volume, então, podemos representar a pressão nesse eixo no eixo Y e no eixo X podemos representar o aumento do volume ventricular e podemos construir uma curva de pressão-volume no final da diástole, com o volume máximo no momento que a válvula mitral se fecha. Começa o período de contração isovolumétrica do ventrículo esquerdo até a abertura da válvula aórtica. Nesse momento, há uma diminuição brusca do volume ventricular no período digestivo do ventrículo esquerdo até o fechamento da válvula aórtica. E começa agora o relaxamento isovolumétrico, com a diminuição brusca da pressão sem alteração do volume, durante o TRIV, o período de relaxamento isovolumétrico, até a abertura da válvula mitral. Nesse momento começa o período de enchimento ventricular rápido, completando o ciclo cardíaco. Essa forma de determinação do trabalho miocárdico é a melhor forma de analisar a contratividade. Recentemente se determinou que as variações do volume ventricular esquerdo elas são acompanhadas de alterações do deslocamento das paredes do ventrículo e, portanto, alterações da deformação do ventrículo esquerdo. E essas alterações da deformação podem ser determinadas utilizando o estresse cardíaco, ou seja, analisando o estresse longitudinal global e regional do ventrículo esquerdo, para correlacionar essas alterações com as alterações da pressão ventricular. Então, podemos estivar então o trabalho miocárdico global, que seria a área embaixo dessa curva, né, de deformação por pressão. E também o trabalho regional, quando nós analisamos cada parede em particular, a deformação de cada parede em particular, correlacionada com a pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo. Seria então uma relação entre a força exercida pelo músculo, que seria a pressão desenvolvida pela cavidade, com o deslocamento das paredes, ou seja, com a deformação das paredes. Assim, esse novo software da EcoPac, da GE, o EcoPac 202, determina o estresse longitudinal do ventrículo esquerdo de forma convencional, né, aqui no apical de 3 câmaras, no apical de 4 câmaras, num paciente especificamente coronariano. Nós vemos aqui no apical de 4 câmaras uma diminuição do estresse da região inferoceptal basal e medial. Nós determinamos também a pressão arterial do paciente e também os tempos de fechamento das válvulas mitral e aórtica para que esse software possa fazer o cálculo do trabalho miocárdico. Aqui nós temos nessa segunda parte duas câmaras também com alteração da parede inferior, basal e medial, aqui, como aparece aqui, e aqui uma área, então, chamada de risco funcional, uma área correspondente à coronária direita que tem uma diminuição da deformação na parede septal basal e medial e na parede inferior basal e medial, constituindo uma área aqui maior do que 3 ou 4 segmentos com diminuição abaixo de 15% do estresse longitudinal, determinando uma área de risco funcional provavelmente correlacionado com uma alteração coronariana, especificamente aqui na coronária direita. Então, tendo esses valores, o novo software ele permite o cálculo do trabalho miocárdico. Na hora que nós abrimos aqui completamos a realização do estresse longitudinal, ele permite avaliar aqui o trabalho miocárdico. Então, vamos clicar no botão de trabalho miocárdico e ele vai perguntar aqui sobre a utilização do fechamento, abertura mitral, fechamento, abertura aórtica como parâmetros da função, ou seja, como parâmetros dos limites entre a sístole e a diástole. Então, nós podemos determinar, utilizando esse corte apical de 3 câmaras, o momento do fechamento da válvula mitral, o momento da abertura da válvula aórtica, então aqui seria o período de contração isovolumétrica, o período digestivo que vai do momento da abertura aórtica até o fechamento da válvula aórtica, período digestivo do ventrículo esquerdo, do fechamento da válvula aórtica até a abertura da válvula mitral, o período de relaxamento isovolumétrico, TRIV,
E, finalmente, do fechamento da abertura da válvula mitral até o fechamento da válvula mitral, a diástole ventricular. Então, nós podemos determinar esses parâmetros, fornecemos esses parâmetros para o equipamento, e assim como a pressão arterial sistólica e diastólica do paciente. Uma vez que introduzimos todos esses parâmetros e aprovamos, o sistema vai calcular, então, o trabalho miocárdico. E aqui nós temos o índice de trabalho miocárdico, e nós notamos que naquelas paredes que apresentavam alteração no strain, como nós vemos aqui, o strain longitudinal global, elas apresentam uma diminuição significativa do trabalho miocárdico. Se considera trabalho miocárdico normal, em estudos experimentais e estudos preliminares, um valor maior a 1.700 milímetros de mercúrio por cento. Esse seria o trabalho miocárdico normal segmentar. Nós vemos que aqui tem vários segmentos com trabalho miocárdico bastante diminuído, 168, 818, e outras regiões com trabalho miocárdico aumentado, nessa região aqui, anteroseptal, apical, provavelmente por uma hipercinesia compensatória dessas paredes. Então, aqui ele nos fornece o valor do trabalho global, o trabalho global 1.573 milímetros de mercúrio por cento, abaixo de 1.700, há uma diminuição, então, do trabalho global e um aumento do trabalho perdido, 87%, normalmente esse trabalho seria menor. Aqui nós temos os níveis de pressão do paciente e o strain longitudinal global desse paciente. Podemos também, utilizando outros parâmetros que nos fornece esse software, calcular a eficiência de trabalho miocárdico. O trabalho miocárdico, na cor verde, significa uma eficiência boa de trabalho miocárdico, e na cor amarela, uma diminuição da eficiência do trabalho miocárdico. Nós vemos aqui, numa barra de 0 a 100%, essas regiões aqui amarelas, elas apresentam uma eficiência miocárdica inferior a 100%. 41% nessa região, 67%, 72%, que corresponde exatamente às áreas alteradas que nós vimos no nosso strain longitudinal. Então, dessa maneira aqui, nós podemos construir curvas também, como nós vemos aqui, de deformação com relação à pressão, né? Deformação com relação à pressão ventricular esquerda, e através dessas curvas nós podemos determinar aqui o que se chama de trabalho construtivo e o trabalho perdido pelo miocárdio. Trabalho perdido, à medida que nos aproximamos das regiões mais hipocinéticas, nós vamos ter maior número de trabalho perdido, e o trabalho global, o trabalho construtivo em cor verde, e o trabalho aumentado em cor vermelha, que seria as regiões que estão tentando compensar aquela hipocinesia. Então, esses trabalhos, esses traçados de pressão de formação miocárdica associados ao trabalho miocárdico, eficiência miocárdica, são bastante interessantes para estratificar esses pacientes com doença coronariana de uma forma melhor que utilizando apenas o strain. Esse é um novo software, ainda precisa de evolução em número de pacientes e em utilização prática, mas parece ser muito útil, não somente na doença arterial coronária, sino em cardiopatias que provocam sobrecarga pressórica do ventrículo esquerdo, como por exemplo hipertensão arterial, estenose aórtica, etc. Então, dessa maneira, damos por concluída essa parte sobre o nosso atualização em ecocardiografia, e aguardem no próximo capítulo, que será bastante interessante também, sobre essa atualização, essa semana de atualização em ecocardiografia. Então, amigos, será até lá.